E a Vera Magalhães está de volta aqui para conversar com a gente sobre, enfim, a decisão do voto em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Luiz Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes. Vera. Oi, Débora. Boa noite de novo para vocês, para os ouvintes, para quem acompanha vocês aí por imagens. Pois é, demorou, mas chegou o fim do voto dele em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o absolveu por completo das 5 imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República e do relator Alexandre de Moraes e também no voto do ministro Flávio Dino. Ele chamou de cogitações aquelas reuniões ou outras circunstâncias em que o ex-presidente participou. Disse que o questionamento que ele fez à urna eletrônica era uma mera tentativa de obter a verdade dos fatos. Também não considerou a live com embaixadores nenhum sinal de preparação de tentativa de golpe de Estado e nem mesmo o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito que ele reconheceu que o tenente-coronel Mauro Cid cometeu, ele atribuiu ao Bolsonaro. Então é aquilo que a gente falava no final do Viva Voz. O Mauro Cid cometeu um crime tentando abolir o Estado Democrático de Direito, mas não se sabe em benefício de quem, porque Bolsonaro não teria sido esse incitador nem esse beneficiário. O que ele se aproxima é uma tese que havia na defesa do Bolsonaro bem lá no início, de que os militares, uma ala dos militares, estava ali e tentando dar um golpe, uma espécie de autogolpe, sem o consentimento e sem a anuência, sequer sem a ciência do Bolsonaro. Por enquanto é esse tipo de tese que ele parece reconhecer, porque se o Cid cometeu um crime e se ele teve a delação aprovada, ou seja, quando você delata, você vai trazer mais pessoas para esse processo. Então, em algum momento vai ter de aparecer gente que estava no crime junto com o Cid, gente que ele denunciou e que, de fato, segundo Luiz Fux, cometeu algum crime. Pode ser o general Braga Neto, podem ser os kids pretos, mas até aqui é um sujeito inexistente ou indeterminado. A grande teoria do Fux é que não há prova de que o Bolsonaro tivesse conhecimento de uma série de coisas, né, Vera? Ou pelo menos provas apresentadas nos autos. Tem até um momento em que o Fux dá uma cutucada, uma alfinetada ali na PGR, diz que a narrativa é desprendida dos fatos, que a petição do Ministério Público não realizou uma descrição típica, individualizada das condutas dos agentes, e que adotou uma narrativa desprendida da cronologia dos fatos alegados. Crítica aí do Fux, a denúncia feita pela PGR, né? Ele foi bastante duro com o Paulo Gonet em vários momentos. Ele chegou a dizer que ele deliberadamente mudou narrativas quando aquela que ele queria anteriormente não se sustentava. Isso é bastante grave, porque ele aponta de alguma maneira uma má-fé do PGR. Ele também fez esse tipo de crítica muito dura ao Alexandre de Moraes em vários momentos, né? Inclusive acolhendo aquela acusação de juiz inquisidor, mesmo sem mencionar o nome do ministro, mas deixando claro que estava falando dele, Carol. E agora, no final, já que a gente está falando de alfinetada, teve uma do ministro Dino nele, porque os ministros e o PGR acolheram o pedido dele para que não houvesse nenhum tipo de intervenção no voto, interrupção, aguentaram calados por quase 11 horas, né, se a gente pensar no total de duração da sessão, mas quando ele ia terminando o voto sobre o Bolsonaro, o ministro Flávio Dino meio se fez ali de desentendido, falou o seguinte: deixa eu ver se eu entendi, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. O senhor está mesmo condenando o Mauro Cid e absolvendo Jair Bolsonaro? Então, quer dizer, ele quis deixar patente o que eles consideram uma clara incongruência do voto do ministro, que é condenar um ajudante de ordens e poupar o seu chefe de alguma condenação, né?
Mais cedo a Isis Tassarini contava aqui pra gente que justamente por causa desse combinado de não fazer nenhuma intervenção, os ministros estavam ali se comunicando pelas expressões corporais, né? Sobrancelhas sendo levantadas, algumas caretas sendo feitas. Acabei de ver uma imagem aqui do ministro Alexandre de Moraes, ele tá com a mão na boca. O ministro Luiz Fux retomou, então, a leitura do seu voto. E Vera, o Ender Starnes, nosso produtor, fez uma apuração aqui, ele conversou com os líderes da oposição e eles estão bem animados, viu, com esse tom que o ministro Luiz Fux adotou. Eles entendem, reconhecem que ele está sozinho na primeira turma, mas a oposição acredita que essas falas podem reverberar no Congresso justamente para dar tração novamente à pauta da anistia. Isso pode acontecer mesmo? Eu acho que é óbvio que isso vai acontecer, eu acho que isso já está em curso no dia de hoje. Eu trouxe na minha coluna de hoje no Globo, Débora, a informação de que os ministros estavam trabalhando nos últimos dias junto à cúpula do Congresso para desarmar essa bomba da anistia. Mostrando ali, tentando mostrar, por exemplo, ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que era um risco para ele se associar a essa pauta, que a presidência dele podia estar sendo sequestrada por uma agenda que não era prioridade do país, etc. E estavam conseguindo algum êxito. Se você pensar, nessa semana, o Hugo Mota deu uma esvaziada na pauta justamente para tirar a pressão de cima do Supremo. Aí o que acontece? Em seguida, vai o ministro Fux e faz esse voto, indo além das próprias defesas, né? As defesas não chegaram em nenhum momento, e isso é importante, a negar a existência, por exemplo, de um golpe de Estado ou de tentativa de golpe, de nada disso. Eles estavam numas de, olha, aconteceram coisas graves, a gente lamenta, mas o meu cliente não estava nessa jogada. Cada um deles tentando eximir o seu próprio cliente de culpa. Nem eles tinham ido tão longe quanto o ministro de negar a existência de qualquer ilícito. Então, claramente, isso vai dar um novo fôlego à narrativa bolsonarista e, no futuro, também pode ensejar um pedido de revisão criminal e tudo isso que a gente falou ao longo aqui do dia no Viva Voz. Então, claramente um novo fôlego para a defesa e também para a ala política do bolsonarismo, sem sombra de dúvida. O que a gente pode esperar amanhã e até o fim da semana, hein, Vera? Esse voto gigantesco aí do ministro Fux, pegando todo mundo de surpresa, claramente causando desconforto ali, cansaço aos colegas. Você acha que vai ter algum tipo de resposta, seja no voto dos ministros que ainda faltam, né, a Carmen Lúcia e Zanin, ou do próprio relator Alexandre de Moraes? Carol, depois de hoje ficou arriscado fazer qualquer tipo de previsão, mas pela lógica e pelo hábito dos dois, Zanin e Carmen Lúcia costumam dar votos curtos, principalmente ela é muito papum na coisa de voto, ela não costuma se alongar nesse quesito. E, por exemplo, o voto do Mensalão, que foi esse voto longo, que eu mencionei, que o do Joaquim Barbosa demorou 13 horas e o do Ricardo Lewandowski, que era o revisor, durou quase isso, ela votou em 40 minutos. Então eu acho que agora que estão todos exaustos e um pouco irritados com esse voto do Fux, que eles consideraram em muitas medidas desrespeitoso até, eles vão querer talvez dar o contra-exemplo e votar o mais rápido possível. Mas aí tem toda uma discussão sobre dosimetria da pena. E a gente sabe que isso, o céu é o limite para a discussão. Começa, por exemplo, com uma discussão que sempre volta à baila, que é o seguinte: se você absolveu os réus, você pode votar na dosimetria? Isso muda também, assim como muitas coisas no Supremo Tribunal Federal, isso é uma coisa que está sempre sujeita à revisão. Então, no Mensalão, por exemplo, quem absolveu votou na dosimetria e votou, portanto, para baixar as penas. Vamos ver como vai ficar decidido nessa ação.
Vera, muito obrigada por ter voltado aqui nessa participação especialíssima para repercutir o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes. Bom descanso para você. Amanhã tem mais, minha amiga. Tá, vamos descansar quando der para descansar. Até aqui ainda estamos de olho nesse negócio. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Beijo, Vera. Até amanhã.